Mas saia desta casa agora mesmo. A voz de Alexandre ecoou no cobertura. Nunca mais você vai encostar na minha mãe. Ele não sabia que aquela humilhação pública seria apenas o começo da sua queda, e que tudo começou com um guardanapo amassado na mesa 7. Mas para entender como o poderoso Alexandre Mendes chegou a expulsar a própria esposa, precisamos voltar 3 meses no tempo para uma noite qualquer no Paladino do Leblon, onde uma simples garçonete estava prestes a salvar uma vida e, sem saber, a sua própria. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. O guardanapo amassado. A voz de Alexandre Mendes ecoou na cobertura como trovão. Saia desta casa agora mesmo. Seu dedo apontava para a porta com firmeza absoluta. Victoria recuou, o rosto contorcido. Nunca mais você vai encostar na minha mãe. Ele não sabia que aquela humilhação seria apenas o começo da sua queda, que tudo começou com um guardanapo amassado na mesa 7, com 3 palavras que mudariam o destino de 3 pessoas para sempre. Mas para entender como o poderoso Alexandre Mendes chegou a expulsar a própria esposa, precisamos voltar 3 meses no tempo, para uma noite de quarta-feira no Paladino do Leblon, onde uma simples garçonete estava prestes a salvar uma vida e, sem saber, a sua própria. O lustre de cristal sobre a mesa 7 projetava reflexos dourados na área mais exclusiva do restaurante. Cristina Oliveira equilibrava a bandeja de taças, com graça aperfeiçoada, durante 3 anos de invisibilidade profissional. O avental verde impecável sobre o uniforme preto. Aos 25 anos, havia aprendido a arte de desaparecer, de se mover entre as mesas como sombra eficiente. Era útil para pagar o aluguel da kitnet em Copacabana, mas não apagava memórias de quem ela foi, da executiva que fechou contratos milionários. Mais água, por favor. A voz era apenas um sussurro. Cristina aproximou-se da mesa 7 com a jarra e seu sorriso profissional. Dona Helena Moreira Mendes estava sentada muito ereta, o vestido de grife impecável, o cabelo prateado penteado com cuidado. Mas foi algo nos seus olhos, aquelas íris azul pálidas que brilhavam com urgência silenciosa, que fez Cristina realmente olhar. A mão esquerda da senhora tremia ligeiramente. Sob a manga do casaco, assomava a borda roxa de um hematoma. "Claro, senhora", respondeu Cristina enquanto enchia a taça. Ao se inclinar, os olhos de Dona Helena se cravaram nos seus com intensidade devastadora. Os lábios mal se moveram, mas Cristina leu as palavras. "Me ajude." O coração disparou. Do outro lado da mesa, uma mulher jovem de 30 e poucos anos examinava as unhas com tédio. Loira platinada, linda com perfeição artificial, coberta de joias. Victoria Mendes, segundo a reserva. A nora de Dona Helena. "Está tudo bem com a comida?" perguntou Cristina, mantendo a voz firme. "Tudo perfeito", respondeu Victoria sem levantar a vista. "Não precisamos de mais nada. A conta, aliás." A mão de Dona Helena se moveu deliberadamente, revelando mais do hematoma. Então, com um movimento que parecia acidental, derrubou o copo de água. "Mãe, pelo amor de Deus!" A voz de Victoria cortou o murmúrio do restaurante. "Você não consegue nem jantar sem fazer bagunça?" "Me desculpe", sussurrou Dona Helena com o rosto vermelho por humilhação ensaiada. "Deixe que eu ajudo", disse Cristina rapidamente, aproximando-se com guardanapos. Ao se inclinar, Dona Helena deslizou algo pequeno na palma da sua mão. Um guardanapo dobrado. Cristina o escondeu no bolso do avental com naturalidade. 3 minutos depois estava no banheiro de funcionários, mãos tremendo. A letra era elegante, mas apressada. "Ela está me machucando." Cristina não hesitou. Pegou o celular e discou 190. "Preciso denunciar maus tratos contra idoso no restaurante Paladino, Avenida Ataúfo de Paiva, no Leblon. Tem uma senhora de 70 anos com hematomas visíveis. Ela me passou um bilhete pedindo ajuda. A acompanhante é agressiva." Em menos de 15 minutos, 2 policiais militares entraram.
Cristina observou da estação de garçons como se aproximavam da mesa 7. O rosto de Victoria passou do tédio à indignação e depois a pânico mal contido. "Isso é ridículo!" gritou Victoria. "Minha sogra está senil, está confusa." "Senhora, precisamos conversar a sós com a dona Helena", disse a policial com firmeza. Cristina viu como os ombros de dona Helena se endireitaram, como esperança brilhou naqueles olhos pálidos. A senhora se levantou devagar e, ao passar pela estação, articulou sem som: "Obrigada, filha." "Você." Victoria se virou para Cristina. Seus olhos verdes se cravaram nela como mísseis. "Você fez isso. Sabe quem nós somos? Sabe quem é meu marido?" "Vi alguém que precisava de ajuda", respondeu Cristina em voz baixa, mas firme. "Isso é o único que importa. Você acabou de cometer o pior erro da sua vida. Meu marido controla metade da cidade. Quando ele souber de quê?" A voz masculina chegou por trás de Cristina, profunda e autoritária. Ela se virou e viu um homem que dominava o espaço. 1,80 m e poucos, terno cinza escuro impecável, cabelo preto despenteado. Mas foram seus olhos que a capturaram, cinzentos como tempestade, fixos na esposa com expressão que fez a máscara de Victoria rachar. "Alexandre." Victoria modificou o tom com velocidade impressionante. "Amor, houve um mal-entendido. A polícia está aqui e esta garçonete... Onde está minha mãe?" Alexandre cortou sem olhar para ela, a voz como navalha. "Está falando com os policiais", respondeu Cristina. "A dona Helena pediu ajuda. Tinha hematomas e me passou um bilhete." Tirou o guardanapo do bolso. O olhar de Alexandre se transferiu para ela pela primeira vez. E Cristina sentiu todo o peso da sua atenção. Por um instante, ele a viu de verdade. Não como pessoal invisível, mas como pessoa. "Me mostre." Cristina entregou o guardanapo. Observou seu rosto enquanto ele lia aquelas 3 palavras. Viu como a cor abandonava suas feições, como sua mandíbula se apertava. "Alexandre, ela está confusa", tentou Victoria desesperada. "Quanto tempo?" A pergunta saiu mortalmente calma. "Quanto tempo você está machucando minha mãe?" O silêncio foi absoluto. "Quero o divórcio e quero que você saia da casa da minha mãe esta noite." A máscara de Victoria se estilhaçou. "Você não pode estar falando sério. Por causa de uma velha senil e uma garçonete qualquer? O nome dela está no crachá. Cristina Oliveira. E graças à coragem dela, você nunca mais vai encostar na minha mãe." Pegou o celular. "Meus advogados entram em contato amanhã. Não tente acessar nenhuma conta. Já congelei todas. Você vai se arrepender. Vou destruir você no processo. Tente. Você colocou as mãos na minha mãe. Seu acordo pré-nupcial tem cláusula sobre violência doméstica." Victoria saiu furiosa, deixando rastro de perfume caro e fúria. Alexandre ficou imóvel, o guardanapo apertado na mão. Quando se voltou para Cristina, sua expressão havia suavizado. "Obrigado. Você salvou a vida da minha mãe. Qualquer um teria feito isso." "Não. A maioria teria desviado o olhar. Você não." A policial se aproximou. "Senhor Mendes, sua mãe gostaria de falar com o senhor e precisamos de depoimento da senhorita Oliveira." Enquanto Alexandre seguia a policial, parou e voltou para Cristina. "Tenho uma dívida com você que nunca vou conseguir pagar, mas gostaria de tentar." "A que horas você sai?" Cristina recuperou seu sorriso profissional. "Não é necessário, senhor Mendes." "Alexandre, por favor, é o mínimo que posso fazer. Meu turno termina às 11. Vou esperar." Enquanto terminava o turno, as mãos de Cristina tremeram ligeiramente. Tinha passado 3 anos tentando ser invisível, tentando esquecer a executiva que havia sido. E agora tinha atraído a atenção de um dos homens mais poderosos do Rio. O guardanapo com o pedido de dona Helena ainda estava sobre a mesa. Cristina o pegou com cuidado. Aquela letra elegante era lembrete de que mesmo entre as famílias mais ricas, o sofrimento existia em silêncio, como ela havia sofrido uma vez.
Para Alexandre Mendes, ela era apenas uma garçonete corajosa. Ele não sabia nada da executiva que fechou fusões milionárias, que perdeu tudo quando o noivo a traiu, que viveu 3 meses no Palio. E talvez isso era exatamente o que precisava ser. Pelo menos até às 11, quando teria que decidir se enfrentava o homem cuja gratidão parecia perigosamente próxima de algo que a aterrorizava mais que qualquer confronto. Porque Cristina tinha aprendido a sobreviver sem teto, sem dinheiro, sem futuro aparente, mas não tinha certeza se conseguiria sobreviver a voltar a confiar em alguém. Capítulo 2. Meia-noite no Leblon. Cristina saiu do restaurante Paladino às 11h17 da noite com os pés doloridos e o avental dobrado na bolsa de lona. O ar de outubro mordia a pele através da jaqueta fina ao pisar na calçada, esperando encontrar a avenida vazia. Em vez disso, encontrou Alexandre Mendes encostado num elegante Mercedes classe S preto, a gravata frouxa e o paletó do terno pendurado no braço. Ele se endireitou ao vê-la, e o coração traidor de Cristina fez aquele formigamento irritante que achava morto havia 3 anos. Esperou, disse ela, parando a alguns passos de distância. Disse que esperaria. Seus olhos cinzentos a estudaram com intensidade que a fazia querer se aproximar e fugir simultaneamente. Minha mãe já está instalada na minha cobertura com uma enfermeira particular. Está assustada, machucada, mas segura graças a você. Fico feliz que ela esteja bem, disse Cristina com cuidado. Senhor Mendes, agradeço que tenha esperado, mas realmente não é... Alexandre, corrigiu ele, se aproximando um passo. Cristina captou o aroma da colonia dele, algo caro que certamente custava mais que seu aluguel mensal. E sim, é necessário. Você arriscou seu emprego, talvez sua segurança, para ajudar uma desconhecida. Esse tipo de coragem merece mais que um aperto de mão. Não costumo aceitar agradecimentos de meia-noite de multimilionários, disse Cristina, deixando escapar seu humor natural. Não está no manual da funcionária. Um sorriso genuíno transformou o rosto de Alexandre. Então considere uma consulta fora de horário. Está com fome? Já é quase meia-noite, apontou ela, embora seu estômago a traísse com um ronco. O Rio nunca dorme, e eu também não. Tem um boteco que faz a melhor tapioca de madrugada. Prometo que não sou um assassino em série. É exatamente o que diria um assassino em série. Alexandre pegou o celular e mostrou a tela. Antecedentes, registros públicos, até minhas declarações de imposto de renda. Tudo disponível online. Não vou matar você por causa de tapioca. Cristina soltou uma risada genuína. Você pesquisou sobre si mesmo para provar que não é perigoso. Pesquisei o que você poderia pesquisar sobre mim, embora eu seja entediadamente legítimo. E modesto também. Não particularmente, admitiu ele com o sorriso se ampliando. Mas estou agradecido e genuinamente interessado em conhecer a mulher que salvou minha mãe. Fez uma pausa. Além disso, você é a primeira pessoa em muito tempo que me olhou como pessoa, não como uma conta bancária. Havia tanta solidão genuína nessa frase que as defesas de Cristina racharam. Ela conhecia essa sensação, o isolamento de ser vista apenas pelo seu pior momento. 1 hora, disse por fim. Tapioca e conversa. Depois preciso pegar o último metrô. Combinado. E eu te levo para casa. Metrô não é seguro a essa hora. Tartum, o boteco do João, era exatamente como ele prometeu, sem pretensões, acolhedor e servindo a melhor tapioca que Cristina provara em anos. Sentaram numa mesa afastada e Cristina se pegou relaxando apesar dos instintos. Então, disse Alexandre, enquanto despejava mel com precisão meticulosa, como alguém com suas habilidades de observação acaba trabalhando no Paladino? A guarda de Cristina subiu imediatamente. É um bom restaurante, boas gorjetas. Não é isso que perguntei. Você se moveu com confiança de alguém acostumado a situações de alta pressão. Sua resposta foi profissional, eficiente. Quando falou com a polícia, usou linguagem que sugeria experiência corporativa.
Percebeu tudo isso num único incidente? Percebo coisas. É o que me fez bem-sucedido nos negócios. Ler pessoas, ver padrões. Fez uma pausa. Está com medo de algo? Ou de alguém? Não. Cristina parou. Mentir parecia inútil quando ele já tinha visto através das defesas dela. Está bem. Sim. Antes trabalhava em corporativo, executiva de marketing para uma startup de tecnologia. Há 3 anos fechava acordos de milhões e usava ternos que custavam mais que ganho num mês agora. O que aconteceu? O que acontece nessas histórias? Confiei na pessoa errada. Meu noivo e sócio de negócios, David Chen, íamos lançar nossa própria agência juntos. Em vez disso, ele roubou minha lista de clientes, convenceu todo mundo que eu era instável e lançou a agência com a nova namorada, que casualmente era minha assistente. A mandíbula de Alexandre se tensionou. Destruiu sua reputação completamente. Cristina se obrigou a sustentar o olhar. Quando me dei conta, tinha perdido tudo. Clientes, credibilidade e economia. A indústria acreditou na versão dele. Ninguém me contratava. Então fiz o que tinha que fazer. Desapareceu no trabalho de garçonete, onde ninguém pergunta sobre seu passado, completou Alexandre. É trabalho honesto, Cristina. Não deveria se envergonhar. Não me envergonho, mas estou super qualificada e sei disso. Por que não reconstruir, começar de novo em corporativo? Com que referências? David se garantiu que quem procurar meu nome encontre histórias sobre minha instabilidade. Estou vetada. Ou estava, disse Alexandre se inclinando para a frente. Antes desta noite. Você salvou a vida de Helena Moreira Mendes. Isso não é pouca coisa. Minha mãe é muito respeitada nos círculos sociais do Rio. Quando essa história se espalhar, vão ver você como heroína. Ou alguém que meteu o nariz onde não foi chamada. Sua esposa deixou bem claro que vai me fazer pagar. Vitória não tem mais poder, disse Alexandre com voz plana. E mesmo que tivesse, não vai tocar em você. Vou garantir isso. Por quê? Perguntou Cristina sem rodeios. Por que se importa tanto? Alexandre ficou calado por um longo momento. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Infarto. Deixou minha mãe com a empresa, as propriedades, um filho para criar. Ela poderia ter vendido tudo. Em vez disso, me ensinou negócios, ética, responsabilidade. Me fez quem sou. A voz endureceu. E eu estive tão ocupado construindo impérios que não notei que minha própria esposa estava maltratando minha mãe. Fui cego, Cristina, cegamente voluntário. Não é sua culpa. Abusadores são especialistas em se esconder. Talvez, mas você viu o que eu não vi. Uma desconhecida viu o que o próprio filho não viu. Essa percepção, essa empatia é rara, especialmente no meu mundo. Seu mundo, repetiu Cristina. O mundo ao qual eu pertencia antes de cair em desgraça. Você está sozinha, disse Cristina antes de poder se deter. Os olhos de Alexandre se arregalaram. Isso é direto. Estou errada? Não, sorriu sem humor. O sucesso, a riqueza, o poder são isolantes magníficos contra a conexão humana genuína. Todo mundo quer algo de você. Cada conversa é uma negociação, exceto esta noite. Exceto esta noite. Alexandre estendeu a mão através da mesa, parando com os dedos flutuando entre eles. É loucura sentir que realmente posso falar com você. Que você me vê em vez de ver Alexandre Mendes, CEO. O coração de Cristina batia forte. Isso era território perigoso. O tipo de conexão que levava à confiança, à vulnerabilidade e, no final, à traição. Já tinha aprendido essa lição uma vez, mas ao olhar os olhos de Alexandre, ao ver a solidão genuína ali, se pegou assentindo. Não é loucura. Eu vejo você, Alexandre. E acho que talvez você também me veja. A mão dele completou o caminho, os dedos roçando os dela. O contato enviou eletricidade pelo sistema nervoso dela. Eu vejo você, disse ele baixinho. E gostaria de ver mais, se você me permitir. Cristina deveria ter se afastado. Deveria ter lembrado da traição de David.
Mas o toque de Alexandre parecia diferente, mais firme, mais seguro que qualquer coisa que sentira em anos. Isso é complicado. Você está se divorciando. Sou a garçonete que salvou sua mãe. Tem uns 17 desequilíbrios de poder aqui. 18 pela minha conta. E você tem razão. É complicado. Mas, Cristina, seu polegar traçou um padrão suave sobre os nós dos dedos dela. Quando foi a última vez que você sentiu algo real? Há 3 anos, logo antes de David destruir tudo. Então talvez nós dois mereçamos algo real, algo honesto, sem jogos, sem manipulação. Apenas 2 pessoas que se veem claramente. E se der errado? Se você for outro David, outra traição. Passei 3 anos me reconstruindo. Não sei se posso sobreviver a ser destruída de novo. Não posso prometer que não vou machucá-la, disse Alexandre com honestidade. Sou humano, imperfeito, mas posso prometer que nunca vou mentir, nunca vou manipular e nunca vou fazer você duvidar da própria realidade como seu ex fez. Os olhos de Cristina se encheram de lágrimas inesperadas. Ele era um covarde, disse Alexandre com ferocidade. Você é brilhante, capaz e mais forte que ele jamais poderia ser. O fato de você ter sobrevivido, de ter construído uma vida nova do zero, isso requer uma coragem que ele nunca terá. Você nem me conhece. Sei que você salvou minha mãe sem hesitar. Sei que enfrentou Vitória sem proteção. Fez uma pausa. E sei que quero conhecer você melhor se me der a chance. Cristina respirou fundo. Um encontro de verdade, não um agradecimento de meia-noite. Se depois que o divórcio ficar feio e seu mundo julgar você por se interessar por uma garçonete, você ainda quiser me conhecer, então veremos. Combinado. Embora eu avise, o julgamento do meu mundo me importa menos que nada. Veremos. Enquanto terminavam a tapioca, Cristina sentiu algo que acreditava morto se movendo no peito. Esperança, frágil e tentativa, mas definitivamente ali. Alexandre a levou para o apartamento em Copacabana e a acompanhou até a porta. Obrigada, disse Cristina baixinho, pela tapioca, por escutar, por me ver. Obrigado a você por me lembrar como é uma conexão de verdade. E Cristina, não responda agora, mas pense nisso. Minha empresa poderia usar alguém com sua experiência em marketing. Alguém com integridade e coragem. Cristina perdeu o fôlego. Alexandre, não posso... Não responda agora. Só pense. Você tem habilidades que essa cidade precisa. E não importa o que aconteça entre nós pessoalmente, você merece a chance de recuperar sua vida profissional. Dentro do apartamento, Cristina encontrou uma mensagem esperando. Amanhã, se quiser, jantar num lugar mais bonito. Prometo notar só metade das suas qualidades extraordinárias. Cristina sorriu e respondeu. Amanhã, mas eu escolho o restaurante. Se vamos fazer isso, você vai aprender como pessoas normais namoram. A resposta chegou instantaneamente. Mal posso esperar. Durma bem, Cristina. Você merece. Pela primeira vez em 3 anos, Cristina pensou que talvez pudesse acreditar nisso de verdade. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. O fantasma do passado. Cristina escolheu o restaurante com cuidado, nem casual demais para ofender, nem tão caro que Alexandre se sentisse obrigado a bancar o CEO. O italiano, na Gávea, tinha o equilíbrio perfeito, autêntico, íntimo e com preços para humanos normais. Chegou primeiro com um vestido azul marinho que havia comprado nos seus dias corporativos e que milagrosamente ainda servia. O coração batia forte quando o viu através da vitrine. Jeans escuros e um suéter de cachemir que certamente custava mais que o vestido dela, mas que o fazia parecer refrescantemente normal. Você está linda, disse ele ao sentar, e a sinceridade na voz a fez corar. Você também está bem, e sei que não é o paladino.
Está perfeito, disse Alexandre com calor, embora confesso que pesquisei as avaliações. 4,8 estrelas. Boa escolha. Você pesquisou nosso encontro. Pesquiso tudo. Formação profissional. Minha assistente acha que sou louco. Acomodaram-se na mesa e a conversa fluiu com naturalidade. Alexandre era diferente, longe da crise da noite anterior. Mais engraçado, mais autocrítico, genuinamente interessado nas opiniões dela. Então, disse Cristina sobre as entradas, me conta da Mendes Tech. O que exatamente faz um CEO de um conglomerado de tecnologia o dia todo? Principalmente decepcionar pessoas com minhas decisões. Desenvolvemos soluções de inteligência artificial para a saúde, logística, finanças. Passo as manhãs em reuniões explicando por que não podemos aumentar as margens de lucro 15%. Às tardes em mais reuniões explicando por que ética importa mais que retornos trimestrais. E às noites me perguntando por que escolhi essa vida. Você poderia vender a empresa, viver das ganâncias, o legado da minha mãe, disse Alexandre baixinho. Meu pai construiu a Mendes Tech do nada. Mamãe a manteve viva depois que ele morreu. Não posso simplesmente abandonar. Seria como trair os dois. Cristina entendeu aquela sensação, o peso das expectativas herdadas. Mas o que você quer? Se pudesse fazer qualquer coisa? Alexandre ficou calado por um longo momento. Honestamente, gostaria de eliminar uns 70% do que a empresa faz e focar em projetos que realmente importam. Inteligência artificial médica que sirva comunidades carentes, soluções logísticas que reduzam pegada de carbono, tecnologia que ajude pessoas em vez de só gerar lucros. Por que não faz isso? Conselho diretor, acionistas. Vitória empurrava estratégias de lucro mais agressivas. Convenceu metade do conselho que eu era ingênuo. Acontece que minha esposa era melhor manipulando corporativamente do que eu imaginava. Sua futura ex-esposa, corrigiu Cristina com suavidade. A expressão de Alexandre escureceu. Os papéis do divórcio foram protocolados hoje de manhã. Meu advogado diz que Victória vai brigar. Vai alegar que as acusações da mamãe eram confusão senil. Mas agora temos provas. A polícia documentou tudo. Como está sua mãe? Assustada, frágil, mas também aliviada. Como se tivesse segurado a respiração por meses. Os olhos cinzentos de Alexandre encontraram os dela. Ela perguntou por você. Queria saber quem era a jovem corajosa que a salvou. A garganta de Cristina se fechou. Só fiz o que qualquer um deveria fazer. Mas a maioria não faz. É isso que te torna extraordinária, queira você aceitar ou não. Chegaram os pratos principais, e a conversa derivou para assuntos mais leves, mas Cristina não conseguia se livrar da sensação de que algo estava se construindo entre eles, algo inevitável e aterrorizante. Posso perguntar algo pessoal? Disse Alexandre, enquanto compartilhava um tiramisu de sobremesa. Defina pessoal. Quando seu ex te traiu, você já pensou em se vingar? Cristina considerou a pergunta. Todo dia durante o primeiro ano. Tinha fantasias de expô-lo, de arruiná-lo como ele me arruinou, mas aí percebi que vingança me obrigaria a continuar conectada a ele, e a melhor vingança que consegui imaginar foi sobreviver, me reconstruir, me tornar alguém que ele não pudesse destruir. Isso é notavelmente maduro, ou notavelmente covarde, tem dias que não sei qual é. É coragem, afirmou Alexandre com firmeza. Vingança é fácil. Deixar para trás e seguir em frente, isso requer força real. Estavam demorando com o café quando o celular de Cristina vibrou insistentemente. Olhou a tela e sentiu o sangue ir embora do rosto. Cristina, o que foi? Perguntou Alexandre se inclinando para a frente. Ela ficou olhando a mensagem com as mãos começando a tremer. É do David, meu ex. O que diz? A voz de Cristina era mal um sussurro enquanto lia. Vi seu nome nas notícias sobre os Mendes. Interessante companhia que anda frequentando. Deveríamos conversar sobre seu futuro antes que cometa mais erros. Como ele soube? Mudei meu número. Desapareci. A expressão de Alexandre endureceu.
Ele está te vigiando. Provavelmente tem alertas do Google com seu nome. Meu Deus, disse Cristina com a ansiedade disparando. Se David sabe de ontem, de Dona Helena, de você, ele vai usar isso. Vai distorcer, vai destruir, vai me fazer parecer que estou dando golpe do baú ou te manipulando ou... Cristina. A mão de Alexandre cobriu a dela com firmeza. Olhe para mim. Ela levantou a vista e se obrigou a encontrar os olhos dele. Esse David é um covarde que mantém controle através do medo e da manipulação. Que ele esteja te contatando agora significa que se sente ameaçado por você, pela sua coragem, pela sua recuperação. Ou vai me destruir de novo. Não, desta vez, porque desta vez você não está sozinha. Você me tem, meus recursos, minha equipe jurídica. E mais importante, você tem evidência do próprio caráter pelas suas ações. O caso da Vitória vai trazer atenção positiva para você. Você é uma heroína, Cristina. Isso não é algo que ele possa distorcer. Você não conhece David. Ele é brilhante manipulando, criando narrativas. Então documentamos tudo, respondeu Alexandre com calma. Tire print dessa mensagem. Não responda. Se ele te contactar de novo, entramos com medida protetiva. E Cristina, suas mãos apertaram as dela. Eu estava falando sério ontem. Você merece recuperar sua carreira, sua vida. Se estiver pronta, posso ajudar. Estou com medo, eu sei. Mas você salvou minha mãe apesar do medo. Enfrentou Vitória apesar do medo. Está jantando comigo apesar do medo. O medo não te faz fraca. Faz sua coragem ser mais impressionante. O celular de Cristina vibrou de novo. Outra mensagem de David. O silêncio é interessante. O Sr. Mendes já está monitorando suas comunicações. Comportamento controlador clássico. Alguns padrões nunca mudam. Ele está tentando envenenar sua percepção de mim, disse Alexandre imediatamente. Fazer você duvidar disso. Duvidar de nós antes que sequer comece. Está funcionando? Perguntou Cristina, procurando no rosto dele. Nem um pouco. Não sou David, Cristina. Não vou isolar você, controlar você, nem manipular você. Mas entendo se você precisa de tempo para confiar nisso. Cristina respirou fundo e tomou uma decisão que parecia como pular de um precipício. Quero confiar em você. Mas preciso que entenda que se isso der errado, se você acabar sendo outro Davi, vai me quebrar completamente. Não tenho outra reconstrução dentro de mim. Então não vou quebrar você, disse Alexandre simplesmente. E se eu fizer algo que machuque você, quero que me diga imediatamente. Nada de sofrer em silêncio, só comunicação honesta. Combinado, conseguiu dizer Cristina com um sorriso trêmulo. Embora me reserve o direito de entrar em pânico de vez em quando. O pânico é permitido, disse Alexandre com leve sorriso, contanto que me deixe ajudar a te acalmar depois. Saíram do restaurante juntos, e Alexandre insistiu em levá-la para casa de novo, mas desta vez subiu com ela até a porta do apartamento. Obrigada, disse Cristina baixinho, pelo jantar, por lidar com o David, por ser você. De nada. Alexandre hesitou um momento. Gostaria de conhecer minha mãe? Ela não para de perguntar por você. Acho que gostaria de agradecer pessoalmente. O coração de Cristina se apertou. Adoraria. Amanhã, almoço na minha casa. Prometo que cozinho melhor do que pesquiso sobre mim mesmo. Você cozinha? Cozinho 3 pratos excepcionalmente bem. Qualquer coisa além disso é desastre, mas um deles é salmão, e mamãe adora. Amanhã, aceitou Cristina. Alexandre se inclinou devagar, dando tempo para ela se afastar. O beijo foi suave, interrogativo, mais uma promessa que uma exigência. Os olhos de Cristina se fecharam enquanto retribuía o beijo, sentindo aquela esperança perigosa se expandir no peito. Durma bem, murmurou Alexandre contra os lábios dela. Você também. Dentro do apartamento, Cristina se apoiou contra a porta. Seu celular vibrou com outra mensagem de David, mas ela não leu. Em vez disso, bloqueou o número, tirou print da conversa e enviou para Alexandre com uma mensagem.
Evidência documentada, covarde silenciado. Te vejo amanhã. A resposta chegou instantaneamente. Estou orgulhoso de você. Durma bem, garota corajosa. Aquela noite, Cristina sonhou com restaurantes italianos, olhos cinzentos e beijos que sabiam a tiramisu e possibilidades. Mas em outra parte do Rio de Janeiro, David Chen olhou seu status de bloqueio e sorriu com frieza. Cristina sempre foi previsível. Correria para o protetor multimilionário, exatamente como ele tinha previsto. E quando fosse a hora certa, quando ela baixasse a guarda, ele atacaria. Algumas lições precisavam ser ensinadas mais de uma vez. Capítulo 4. A tempestade se aproxima. A cobertura de Alexandre se elevava sobre a praia de Ipanema, com janelas de piso ao teto, que faziam Cristina se sentir flutuando sobre a cidade. A casa era elegância minimalista, linhas limpas, tons neutros e arte cuidadosamente selecionada que sussurrava riqueza em vez de gritá-la. Cristina, querida, Dona Helena Moreira Mendes se levantou do sofá creme, se movendo devagar, mas com graça inconfundível. Aos 72 anos se portava como realeza, o cabelo prateado preso num elegante coque. Estava ansiosa para conhecer você direito. Cristina cruzou a sala e tomou com cuidado as mãos estendidas de Dona Helena, consciente dos hematomas ainda desbotando nos pulsos. Como se sente, Dona Helena? Helena, por favor. Os olhos azul pálidos da senhora brilharam com emoção. Me sinto agradecida, segura. Graças à sua coragem, finalmente posso respirar de novo. Você salvou minha vida, interrompeu Dona Helena com firmeza. Alexandre me contou. Você se incomoda com elogios, mas vai ter que aguentar. O que você fez foi extraordinário. Alexandre saiu da cozinha com uma bandeja com 3 copos de suco de maracujá. Mamãe está praticando esse discurso desde ontem. Está determinada a fazer você aceitar o quanto é incrível. É uma conspiração, disse Cristina, mas estava sorrindo. Sentaram-se ao redor da mesa de jantar e Cristina se viu relaxando numa conversa fácil com Dona Helena. A senhora era perspicaz, engraçada e genuinamente interessada nas opiniões de Cristina sobre tudo, desde arquitetura carioca até política atual. Alexandre me diz que você trabalhava em marketing corporativo, comentou Dona Helena sobre o salmão perfeitamente assado. O que fez você deixar? O sorriso de Cristina vacilou. Alexandre procurou a mão dela debaixo da mesa em apoio silencioso. Fui traída por alguém em quem confiava, disse Cristina com cuidado. Meu sócio de negócios e noivo destruiu minha reputação e roubou minha carreira. A expressão de Dona Helena endureceu. Homens que machucam mulheres através de sabotagem profissional são covardes. Vi isso demais nos meus anos dirigindo a Mendes Tech. Você dirigia a empresa? Perguntou Cristina genuinamente surpresa. Durante 15 anos depois que meu marido morreu, confirmou Dona Helena, até Alexandre estar pronto para assumir. Sei o que é ser subestimada, descartada e sabotada por quem teme sua competência. Como sobreviveu? Me recusando a desaparecer, respondeu Dona Helena com aço tranquilo. Documentando tudo, construindo aliançadas e provando meu valor com resultados em vez de palavras. E nunca, jamais, deixando o covarde me ver quebrar. Cristina sentiu lágrimas picarem os olhos. Eu desapareci. Deixei ele vencer. Você sobreviveu, corrigiu Dona Helena com suavidade. Isso não é desaparecer, é recuo estratégico. Mas Cristina, querida, inclinou-se para a frente com um olhar intenso. É hora de parar de recuar. Você tem habilidades que essa cidade precisa. Você tem coragem que foi provada. E agora você tem aliados. Mamãe está te oferecendo emprego, disse Alexandre com um leve sorriso. Está tramando desde ontem. Não um emprego, corrigiu Dona Helena. Uma oportunidade. A Mendes Tech precisa de alguém para liderar nossa vinculação comunitária e relações públicas. Alguém com integridade, experiência em marketing e coragem para nos dizer quando estamos sendo idiotas corporativos.
Cristina perdeu o fôlego. Dona Helena, não posso. Por que não? Você está qualificada, está disponível e merece a oportunidade de recuperar sua vida profissional. O salário é competitivo, os benefícios excelentes e você reportaria diretamente a mim, não ao Alexandre. Sem conflito de interesses. As pessoas vão pensar que estou usando Alexandre, protestou Cristina. Que salvei você para me infiltrar na empresa. Que pensem o que quiserem, disse Dona Helena desdenhosamente. As opiniões deles valem menos que nada. O que importa é que você é talentosa e nós precisamos de talento. Alexandre apertou a mão de Cristina debaixo da mesa. Sem pressão. Mas mamãe tem razão. Você merece essa oportunidade. O celular de Cristina vibrou insistentemente. Olhou a tela e sentiu o estômago cair. Número desconhecido, mas a mensagem era inconfundível. Novo número, mesma verdade. Mendes não pode te proteger para sempre. Sei coisas sobre você, Cristina. Coisas que destruiriam qualquer fantasia que está construindo. Me liga ou eu ligo para ele. Alexandre notou a expressão dela imediatamente. O que foi? Ela entregou o celular sem falar. Ele apertou a mandíbula ao ler a mensagem e passou para Dona Helena. Seu ex, disse Dona Helena com tom seco. Alexandre me contou sobre ele. Isso é assédio. É Davi sendo Davi, disse Cristina com voz trêmula. Ele sempre sabe exatamente o que dizer para ativar minha ansiedade. Está ameaçando contar algo para Alexandre. O quê? Perguntou Alexandre com calma. O que vai me fazer ver você diferente, Cristina? Seja o que for que ele acha que sabe, garanto que não vai mudar o que sinto por você. Você não sabe, sussurrou ela. Não sabe o que ele pode dizer. Então, me conte você primeiro. Agora mesmo, me conte qualquer segredo que ele acha que tem. Tire o poder dele. As mãos de Cristina tremiam. Esse era o momento em que tudo podia desmoronar. Mas ao olhar os olhos cinzentos e firmes de Alexandre e a expressão de apoio de Dona Helena, encontrou um fio de coragem. Quando David destruiu minha carreira, não perdi só meu emprego. Perdi tudo. Meu apartamento, minhas economias, minha capacidade de pagar contas. Por 3 meses fiquei sem teto. Dormia no meu pálio. Usava a academia para tomar banho. Comia em refeitórios comunitários. Forçou-se a continuar observando o rosto de Alexandre em busca de nojo ou pena. Eu tinha vergonha. Me sentia humilhada. Passei de executiva a invisível em semanas. É provavelmente isso que David vai usar, que não sou só uma executiva decaída, mas alguém que literalmente ficou sem teto. Alguém danificada. Dona Helena foi a primeira a se mover. Cruzou até Cristina e a envolveu num abraço forte. Você sobreviveu à falta de moradia e reconstruiu toda a sua vida do zero. Isso não é dano, isso é força incrível. Cristina. A voz de Alexandre estava rouca de emoção. Olhe para mim. Ela se virou e o encontrou de pé com expressão intensa. Você sobreviveu à falta de moradia e nunca perdeu sua dignidade. Se abriu caminho de volta à estabilidade com pura determinação. Salvou minha mãe apesar de ter todas as razões para ficar invisível. E acha que isso te faz danificada? Aproximou-se mais. Isso te faz a pessoa mais forte que já conheci. Você não está enojado? Estou impressionado, disse Alexandre simplesmente. E furioso de que você tenha sofrido sozinha. Mas enojado, jamais. As lágrimas de Cristina caíam livremente. David dizia que gente como você nunca aceitaria gente como eu. Que eu sempre seria a garota sem teto fingindo pertencer ao seu mundo. David é um covarde de mente estreita que não consegue entender conexão humana genuína, disse Dona Helena com dureza. E Cristina, querida, você não está fingindo pertencer. Você provou com suas ações. Status não vem de circunstâncias, vem de caráter. O celular de Cristina vibrou de novo. Sem resposta. Já confessou seu passado vergonhoso ou ainda está fingindo ser alguém digna de um Mendes? O tempo está acabando. Chega, disse Alexandre pegando o próprio telefone. Vou ligar para meu advogado. Vamos entrar com medida protetiva. E Cristina, seus olhos cinzentos ardiam com fúria protetora.
Quero que você considere apresentar queixa por assédio. Ele vai dizer que estou exagerando. Que diga, temos documentação, temos testemunhas, temos recursos para contra-atacar. A menos que, fez uma pausa, a menos que você queira lidar de outro jeito. Sempre a sua decisão. Cristina pensou em 3 anos fugindo, se escondendo, sobrevivendo em silêncio. Pensou na certeza arrogante de David de que ela nunca revidaria. E pensou nas palavras de Dona Helena sobre parar de recuar. Entre com a medida protetiva, disse com a voz ganhando força. E sim, aceito o emprego, tanto porque estou qualificada, quanto porque me recuso a deixar as táticas de medo do David controlarem minha vida por mais tempo. Dona Helena sorriu. Essa é minha menina. Tem uma condição, acrescentou Cristina, olhando para Alexandre. O que acontecer entre nós pessoalmente não pode afetar meu trabalho. Se esse relacionamento não der certo, não quero perder a oportunidade profissional também. Concordo, disse Alexandre imediatamente. O contrato de emprego será com a empresa através da mamãe, completamente independente do nosso relacionamento pessoal. Então sim, aceito. Você começa segunda, disse Dona Helena prontamente. Isso te dá o fim de semana para se preparar e deixar a equipe jurídica do Alexandre cuidar do seu ex. O telefone de Alexandre tocou. Olhou a tela e sua expressão escureceu. É meu advogado sobre o divórcio da Vitória. Preciso atender. Entrou no escritório deixando Cristina e Dona Helena sozinhas. Ele te ama muito, disse Dona Helena baixinho. Não o via genuinamente feliz assim em anos, talvez nunca. Só se passaram 2 dias. Às vezes é tudo o que precisa. Quando meu marido e eu nos conhecemos, soubemos em horas que tínhamos encontrado algo extraordinário. Estou apavorada, admitiu Cristina. De voltar a confiar, de estar errada. Entendo, mas Cristina, o medo não é razão para evitar alegria. É razão para ser cuidadosa, sim, mas não para fugir. Alexandre voltou com o rosto sério. Vitória está alegando que as acusações de abuso são fabricadas. Argumenta que a idade da mamãe torna o testemunho dela não confiável e que estou manipulando a situação para evitar pagar acordo justo. Ela pode ganhar com isso? Perguntou Cristina. Não com a evidência médica e a documentação policial, mas ela pode tornar o processo feio e público, o que significa, olhou para Cristina com seriedade, que vão te envolver. Os advogados da Vitória vão investigar qualquer um próximo de mim. Vão usar seu passado, seu relacionamento comigo, tudo que encontrarem. A ansiedade de Cristina disparou. David e Vitória trabalhando juntos para nos destruir, isso é pesadelo. Ou uma oportunidade, disse Dona Helena pensativa. 2 manipuladores coordenando ataques significa 2 fontes de evidência contra eles, 2 chances de que se excedam e se exponham sozinhos. Mamãe tem razão, mas Cristina, preciso que entenda no que está se metendo. Vai ser brutal, público e invasivo. Não, disse Cristina se levantando com decisão, se cristalizando. Já terminei de correr, de me esconder, de deixar abusadores vencerem. Se Victoria e David querem brigar, vão ter uma. Mas dessa vez não os enfrento sozinha. Alexandre a puxou para seus braços. Atrás deles, Dona Helena sorriu com satisfação. Bem, disse a senhora mais velha, porque os Mendes não desistem. E parece que Cristina Oliveira também não. Do lado de fora, o Rio de Janeiro se estendia em todas as direções, lindo e brutal. Mas dentro, 3 pessoas ficavam unidas contra a tempestade que se aproximava. E pela primeira vez em 3 anos, Cristina se sentiu pronta para enfrentar o que viesse. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 5. A verdade vem à tona. Na segunda de manhã, Cristina entrou na Mendes Tech com um terno cinza carvão que tinha comprado no fim de semana.
O lobby de mármore parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Um mundo ao qual um dia pertenceu e que agora reclamava. Dona Helena a recebeu pessoalmente e a apresentou à equipe executiva com autoridade tranquila. Cristina Oliveira, nossa nova diretora de vinculação comunitária e relações públicas. Vem altamente recomendada. Os murmúrios começaram imediatamente. Cristina captou fragmentos. A garçonete que salvou Dona Helena, a nova namorada do Alexandre. Que conveniente. Ela ignorou todos, concentrando-se no tour que Dona Helena fazia pelas instalações. Mas à tarde, tudo explodiu. O advogado da Vitória soltou um comunicado para a imprensa que apareceu em todos os portais de notícias. A senhora Vitória Mendes nega categoricamente todas as acusações de abuso. A deterioração mental de Dona Helena Mendes foi manipulada por familiares que buscam controlar sua fortuna. O timing da contratação de Cristina Oliveira, uma mulher envolvida romanticamente com Alexandre Mendes, levanta sérias dúvidas sobre oportunismo e manipulação. O celular de Cristina explodiu com pedidos da mídia. Seu passado com David veio à tona em horas, versões editadas com cuidado que a pintavam como instável profissionalmente, uma mulher que casualmente tinha salvado a mãe de um multimilionário. David vazou tudo, disse Cristina, atordoada, olhando os artigos de notícias no escritório de Dona Helena. Ele pegou minha história, distorceu, me fez parecer uma golpista calculista. Então contamos a verdade, disse Dona Helena com firmeza. Toda. Sua falta de moradia, sua sobrevivência, sua reconstrução. Nós controlamos a narrativa, não eles. Alexandre irrompeu no escritório com expressão furiosa. Convoco coletiva de imprensa hoje. Acabamos com isso agora. Alexandre, não, começou Cristina. Sim, Victória e David querem destruir você através de humilhação pública. Ótimo. Vamos dar ao público a história real, sua coragem, sua resiliência, suas qualificações. A coletiva de imprensa foi marcada para as 5 da tarde. Cristina ficou ao lado de Alexandre e Dona Helena, na frente de dezenas de câmeras e repórteres, as mãos tremendo, mas a voz firme. Há 3 anos perdi tudo por uma traição profissional. Começou olhando direto para as câmeras. Fiquei sem teto, quebrada, envergonhada. Mas sobrevivi, me reconstruí, e quando testemunhei abuso contra uma idosa, não hesitei em ajudar porque sei o que é se sentir impotente e invisível. Respirou fundo. Victória Mendes e meu ex-sócio David Chen estão trabalhando juntos para me desacreditar. Usam meu sofrimento passado como arma, mas me recuso a continuar envergonhada. Sobrevivi à falta de moradia. Ganhei meu cargo na Mendes Tech por qualificações e caráter. E não vou me desculpar por nenhum dos dois. Alexandre deu um passo à frente. Cristina Oliveira salvou a vida da minha mãe. Seu emprego se baseia unicamente em sua ampla experiência em marketing e sua integridade provada. Quem sugerir o contrário é bem-vindo a revisar suas credenciais, todas impecáveis. As perguntas vieram rápidas e brutais. Cristina respondeu cada uma com honestidade, sem que sua voz vacilasse. Ao lado, Alexandre e Dona Helena eram como pilares, o apoio deles palpável. Aquela noite, a narrativa começou a mudar. As redes sociais explodiram com apoio. Cristina Oliveira virou tendência nacional. Grupos de defesa de pessoas em situação de rua elogiaram sua coragem. Professores de ética corporativa usaram seu caso como exemplo de resiliência. Perto da meia-noite, o advogado da Vitória soltou novo comunicado. A senhora Mendes deseja resolver o processo de divórcio de maneira tranquila e respeitosa. O silêncio de David foi ainda mais revelador. Sua narrativa cuidadosamente construída tinha desmoronado diante da honestidade crua de Cristina. Na cobertura de Alexandre, Cristina se deixou cair no sofá emocionalmente exausta, mas estranhamente em paz. Você foi magnífica, disse Alexandre baixinho, sentando ao lado. Corajosa, honesta, poderosa. Estava apavorada. Eu sei, mas fez mesmo assim.
Isso é coragem. Dona Helena apareceu com chá, os olhos brilhando de orgulho. O conselho ligou. A aprovação pública da Mendes Tech subiu 15%. Aparentemente, a honestidade ressoa com as pessoas. Cristina soltou uma risada trêmula. Quem diria? Seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Você ganhou essa rodada. Parabéns. Cristina apagou sem responder. A opinião de David não importava mais. O que vem agora? Perguntou a Alexandre baixinho. O que vem agora? Ele sorriu beijando a testa dela. Agora seguimos em frente juntos. Sem mais esconder, sem mais medo. Só nós, construindo algo real. Gosto de como isso soa, sussurrou Cristina. Do lado de fora, o Rio de Janeiro brilhava cheio de possibilidades. E pela primeira vez em 3 anos, Cristina se sentiu verdadeiramente livre. Os próximos 6 meses passaram num turbilhão de mudanças. Cristina prosperou na Mendes Tech. Seu departamento de vinculação comunitária se tornou o orgulho da empresa. Lançou programas para ajudar pessoas em situação de rua a encontrar emprego, parcerias com abrigos e capacitação profissional. A mídia a chamava de a executiva com coração. O divórcio da Vitória foi finalizado em silêncio. Assinou o acordo pré-nupcial sem brigar mais, aceitando os termos que a deixavam confortável, mas não rica. A medida protetiva contra Davi foi aprovada depois que ele tentou contactar Cristina 2 vezes mais. E o relacionamento entre Cristina e Alexandre floresceu. Jantares tranquilos, fins de semana em Búzios, conversas que duravam até o amanhecer. Era diferente de tudo que Cristina conhecera, mais real, mais seguro, mais profundo. Uma noite de junho, Alexandre a levou ao restaurante italiano na Gávea, o lugar do primeiro encontro deles. A familiaridade agora parecia confortável, carregada com 6 meses de memórias compartilhadas. Tenho novidades, disse Alexandre sobre as entradas. O divórcio da Vitória foi finalizado hoje oficialmente. Ela assinou o acordo e se comprometeu a nunca mais contactar minha mãe. Como se sente? Aliviado, livre. Alexandre estendeu a mão através da mesa para pegar a dela. Esse capítulo fechou para sempre. E o David? A agência de marketing dele perdeu 3 clientes importantes no mês passado. Acontece que o mundo corporativo não aprecia executivos que destroem carreiras de sócios. Agora enfrenta processo do sócio atual por má conduta financeira. Alexandre sorriu sem humor. Parece que karma existe mesmo. Cristina não sentiu satisfação pela queda de Davi, só um fechamento silencioso. Não desejo mal a ele, só desejo que desapareça da minha vida. Desapareceu, completamente e para sempre. Terminaram o jantar com conversa fácil. Enquanto compartilhavam tiramisu, Alexandre ficou inusitadamente nervoso. Cristina, tem algo que quero perguntar. Você está nervoso? Observou ela divertida. Alexandre Mendes não fica nervoso. Fico quando estou apavorado. Levantou-se e, para surpresa de Cristina, ajoelhou-se ao lado da mesa. O que você está... Cristina prendeu a respiração quando ele tirou uma caixinha de veludo. Há 6 meses, você entrou na minha vida com um ato de coragem extraordinária, disse Alexandre com os olhos cinzentos fixos nos dela. Você salvou minha mãe, me desafiou a ser melhor, me mostrou o que é amor genuíno, não transacional, não performático, mas real, honesto e corajoso. Abriu a caixa revelando um diamante deslumbrante, lapidação esmeralda cravado em platina. Cristina Oliveira, você é a pessoa mais forte e compassiva que já conheci. Você se reconstruiu do zero, se recusou a deixar o trauma definir você e ainda encontrou coragem para voltar a confiar. Quer casar comigo? As lágrimas de Cristina caíram livremente. Ao redor, outros clientes tinham notado e olhavam com sorrisos. Você está completamente louco por me pedir aqui, conseguiu dizer entre lágrimas. Louco por você, respondeu Alexandre com aquele sorriso leve que ela tinha aprendido a amar. Isso é um sim? Sim, riu Cristina. Sim, absolutamente sim.
O restaurante explodiu em aplausos, enquanto Alexandre deslizava o anel no dedo dela e a beijava. Um beijo que sabia a tiramisu e promessas e tudo de bom que ela tinha deixado de acreditar possível 3 anos atrás. 3 meses depois, casaram numa cerimônia íntima, num jardim botânico, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Dona Helena oficiou com voz forte e alegre. A lista de convidados era reduzida, amigos próximos, colegas importantes, pessoas que os tinham apoiado. Cristina usava um vestido marfim simples. Alexandre a olhava como se fosse a única pessoa no mundo. "Prometo ver você", disse nos votos. "Não o que pode fazer por mim, não seu passado nem suas lutas, mas você. Brilhante, corajosa, linda você. Todos os dias. Prometo confiar em você", respondeu Cristina, com voz firme apesar das lágrimas. "Mesmo quando o medo me disser para correr, mesmo quando o trauma sussurrar que amor não é seguro, escolho você, escolho nós, escolho coragem sobre medo." Dona Helena secou os olhos enquanto trocavam alianças. Na primeira fila, a coordenadora do abrigo onde Cristina tinha estado sorria com orgulho. Ao lado, 3 mulheres que Cristina tinha mentorado através dos programas da Mendes Tech eram prova de que sobrevivência podia se transformar em propósito. Na recepção, Dona Helena fez o brinde. "Há 6 meses, meu filho estava preso num casamento sem amor. Eu sofria em silêncio e Cristina escondia sua luz. Esta noite todos estamos livres, todos prosperamos, todos somos prova de que coragem muda tudo." Levantou a taça. "Por Cristina e Alexandre, que seu amor continue nos inspirando a ser mais corajosos, mais gentis e mais honestos do que jamais pensamos possível." Mais tarde, enquanto dançavam sob luzes penduradas, Cristina apoiou a cabeça no peito de Alexandre. "Feliz?", murmurou ele no cabelo dela. "Apavorada", admitiu ela. "Mas sim, incrivelmente feliz. Apavorada boa ou ruim? Boa. A que vem de ter algo precioso a perder, a que faz a felicidade parecer real." Alexandre se afastou um pouco para olhá-la. "Você nunca vai me perder. Prometo." "Não prometa o que não pode controlar. Só me prometa que vai ser honesto, que vamos nos comunicar, que vamos lutar por nós quando as coisas ficarem difíceis." "Isso", disse Alexandre com firmeza. "Eu posso prometer sem hesitar." Do outro lado do salão, Dona Helena os observava com satisfação. Ao lado, a mentora de Cristina do abrigo sorriu. "Ela percorreu um caminho tão longo." "Ela sempre teve a força", respondeu Dona Helena. "Só precisava da oportunidade de lembrar." Capítulo 6. O legado. 2 anos depois do casamento, Cristina entrou na sala de reuniões da Mendes Tech para a revisão trimestral, com a gravidez apenas começando a aparecer sob o vestido sob medida. Alexandre apertou a mão dela enquanto tomavam assento. Dona Helena abriu a reunião com sua eficiência característica. "Um trimestre excepcional. O departamento da Cristina se expandiu para 12 cidades, ajudando mais de 3.000 pessoas a passar da rua para emprego estável." Os membros do conselho assentiram com aprovação. Os programas de Cristina tinham se tornado a iniciativa carro-chefe da empresa, gerando tanto lucros quanto impacto social genuíno. Depois da reunião, Dona Helena os chamou à parte. "Vou me aposentar", anunciou com simplicidade que escondia a enormidade da decisão. "O quê?", perguntou Alexandre surpreso. "Oficialmente. Alexandre continua como CEO, mas recomendo Cristina como vice-presidente de Impacto Social e Relações Públicas." "Dona Helena", protestou Cristina. "Você mereceu", disse Dona Helena com firmeza. "E esse bebê", apontou para a barriga de Cristina, "vai crescer sabendo que a mãe é brilhante, poderosa e prova viva de que segundas chances existem." Aquela noite, Cristina estava na varanda da cobertura olhando as luzes do rio piscando na escuridão. Alexandre se juntou a ela, envolvendo-a com os braços por trás. "Um real pelos seus pensamentos. Só pensando em como a vida é diferente agora."
Há 2 anos servia mesas. Agora estou grávida, casada, prestes a ser vice-presidente. Arrependimentos? Nenhum. Cristina se virou nos braços dele. Bem, talvez um. Queria ter encontrado coragem para enfrentar David há 3 anos. Perdi tanto tempo me escondendo. Você não estava pronta, então. Precisava desses 3 anos para curar, para se reconstruir, para ficar forte o suficiente. Tudo aconteceu exatamente quando tinha que acontecer. Cristina sorriu colocando a mão na barriguinha. Nossa filha vai ouvir uma história incrível de como nos conhecemos. Os olhos de Alexandre se iluminaram. Você já sabe que é menina? O médico confirmou hoje. Surpresa! Alexandre a levantou nos braços, girando com cuidado. Uma filha. Vamos ter uma filha. Vamos ter uma filha que vai aprender que coragem importa mais que conforto, que sobreviver é força, que amor vale o risco. As melhores lições que poderia aprender, concordou Alexandre, especialmente vindo de você. Os meses seguintes foram um turbilhão. Cristina assumiu oficialmente seu novo cargo enquanto a gravidez avançava. Dona Helena se aposentou com uma gala de despedida, onde a indústria inteira celebrou seu legado, mas deixou claro que seu maior orgulho não era a empresa, mas a família que tinha protegido e reconstruído. Victoria Mendes se mudou para a Barra da Tijuca. Sua reputação manchada para sempre, agora trabalhava em imóveis, longe dos círculos sociais que um dia a elevaram. A agência de David Chen se dissolveu após múltiplos processos. Agora trabalhava como consultor para firmas pequenas. Sua reputação de conduta antiética o precedia aonde fosse. Dona Helena continuou seu trabalho como defensora de idosos, dando palestras nacionais sobre sua experiência e prevenção de abuso. E Cristina Oliveira Mendes, ex-sobrevivente de rua, ex-garçonete invisível, se tornou uma das executivas mais influentes do Rio de Janeiro, sem nunca esquecer de onde veio nem a coragem que custou se reconstruir. Em março, nasceu Helena Cristina Mendes Oliveira, 3,5 quilos de perfeição que encheu a cobertura com choro e risadas. Dona Helena chorou quando soube do nome, segurando-a com reverência. Ela vai mudar o mundo, disse a avó com convicção absoluta. Igual à mãe dela. Os primeiros meses com o bebê foram exaustivos, mas mágicos. Alexandre acabou sendo pai natural. Levantando às 3 da manhã para trocar fraldas, cantando canções de ninar desafinadas que faziam Cristina rir. Uma noite, quando Helena tinha 3 meses, Cristina a embalou nos braços, olhando o rostinho adormecido. Alexandre se aproximou por trás, envolvendo as duas. No que pensa? Em como quase perdi isso, sussurrou Cristina. Se não tivesse visto aquele guardanapo, se não tivesse agido, se tivesse deixado o medo vencer, nada disso existiria. Mas você agiu. É quem você é, Cristina. Alguém que vê sofrimento e não consegue ignorar. Não importa o custo pessoal. E quero que ela seja assim também, disse Cristina, olhando para a filha. Corajosa, compassiva, disposta a arriscar para fazer o certo. Ela será, afirmou Alexandre, porque vai ter o melhor exemplo possível. Os anos passaram numa sucessão de momentos preciosos. Os primeiros passos de Helena, suas primeiras palavras, seu primeiro dia de escola. Cristina equilibrava a carreira com a maternidade, expandindo os programas da Mendes Tech internacionalmente. Seu trabalho foi reconhecido com prêmios nacionais, capas de revistas, convites para palestrar em Harvard e no MIT. Mas nada disso importava tanto quanto as noites quando Helena se aninhava entre ela e Alexandre no sofá, pedindo que contassem de novo a história de como se conheceram. Conta do guardanapo, mamãe, pedia Helena com 5 anos, os olhos cinzentos idênticos aos do pai brilhando com fascinação. E Cristina contava, adaptando os detalhes para uma criança pequena, mas mantendo a essência, a coragem, a bondade, a justiça. Como um ato pequeno de coragem podia mudar vidas inteiras. Quando Helena fez 7 anos,
Cristina a levou a um dos abrigos que seu programa apoiava. Mostrou as mulheres reconstruindo suas vidas. Apresentou mães que tinham estado onde Cristina esteve uma vez. Você morou aqui, mamãe? Perguntou Helena com olhos arregalados. Num lugar como esse, sim. Quando tinha perdido tudo e não sabia como seguir em frente. Você tinha medo? Muito medo. Mas aprendi que o medo não precisa te parar. Que você pode estar apavorada e ser corajosa ao mesmo tempo. Helena assentiu com seriedade. Como quando você salvou a vovó. Exatamente como isso. Aquela noite, Helena disse a Alexandre: quando crescer, quero ajudar pessoas como a mamãe. Alexandre a abraçou com olhos úmidos. Sua mãe mudou minha vida, a vida da vovó, as vidas de milhares de pessoas. E agora está te ensinando a fazer o mesmo. Dona Helena viveu para ver a neta crescer, para testemunhar o império de bondade que Cristina tinha construído. Aos 80 anos, sentada no jardim da cobertura com Helena brincando aos pés, disse a Cristina: naquela noite no restaurante, quando te passei aquele guardanapo, não sabia que estava mudando o destino de toda a nossa família. Pensei que estava só salvando a mim mesma. E eu pensei que estava só fazendo a coisa certa, respondeu Cristina. Não tinha ideia de que estava encontrando minha família, meu propósito, meu futuro. As melhores coisas chegam quando menos esperamos, disse Dona Helena com sabedoria. Quando deixamos a coragem guiar nossas ações em vez do medo. Você me ensinou isso, disse Cristina apertando a mão da anciã. Você e Alexandre me ensinaram que era possível voltar a confiar, voltar a amar, voltar a acreditar. Você já tinha isso dentro, filha. Só precisava lembrar. Dona Helena faleceu pacificamente dormindo aos 82 anos, rodeada de família, tendo vivido para ver o filho feliz, a neta próspera e o legado da empresa transformado em força para o bem. No funeral, Cristina fez o elogio com voz firme, apesar das lágrimas. Dona Helena me ensinou que força não é nunca cair. É levantar cada vez que cai. É pedir ajuda quando precisa. É se recusar a desaparecer, mesmo quando o mundo tenta te fazer invisível. Olhou para Alexandre segurando Helena de 9 anos. Ela me ensinou que família não é só sangue. É quem te vê quando você é invisível. Quem te segura quando cai. Quem acredita em você quando parou de acreditar em si mesma. Os anos continuaram. Helena cresceu sendo testemunha do trabalho da mãe, entendendo desde pequena que privilégio vinha com responsabilidade. Aos 16, lançou seu próprio programa de mentoria para jovens sem teto. Aos 18, foi aceita na UFRJ para estudar serviço social. Quero fazer o que você faz, mamãe, disse antes de começar a faculdade. Ajudar pessoas a se reconstruírem, dar as oportunidades que você teve. Cristina a abraçou com o coração cheio. Você já está fazendo, meu amor, já está fazendo. Às vezes, em noites tranquilas, quando Helena já estava na faculdade e a cobertura ficava silenciosa, Cristina e Alexandre sentavam na varanda olhando as luzes da cidade. Lembra daquela noite? Perguntava Alexandre. A primeira vez que te trouxe aqui? Estava apavorada, admitia Cristina, convencida de que isso era bom demais para ser verdade, que ia acordar e ainda ser só uma garçonete invisível. Você nunca foi só uma garçonete. Era a mulher mais corajosa que eu tinha conhecido. E ainda é. Cristina se apoiava nele, agradecida pela vida que tinham construído juntos. Não era perfeita, tinham tido desacordos, momentos difíceis, dias quando o trauma do passado voltava sem avisar. Mas tinham aprendido a se comunicar, a se apoiar, a escolher um ao outro repetidamente. Capítulo 7. O círculo se fecha. 15 anos depois daquela noite no Paladino do Leblon, Cristina Mendes estava de pé no mesmo restaurante, mas desta vez no salão privado reservado para o evento mais importante da sua carreira. As paredes continuavam as mesmas, o lustre de cristal, sobre o que um dia foi a mesa 7, ainda projetava reflexos dourados, mas tudo o mais tinha mudado.
Alexandre se aproximou por trás e colocou as mãos nos ombros dela. Nervosa? Apavorada, admitiu ela com um sorriso, mas do tipo bom. Do lado de fora do salão privado, 200 convidados esperavam. Uma mistura de executivos corporativos, assistentes sociais, pessoas que tinham passado pelos programas da Mendes Tech e jornalistas de veículos nacionais. Todos estavam ali para o anúncio que mudaria o panorama dos serviços sociais no Brasil. Helena apareceu na porta, agora com 23 anos, recém-formada na UFRJ com honras. Mamãe, estão prontos para você. Cristina respirou fundo e caminhou até o pódio instalado no centro do salão. As câmeras piscaram. Os murmúrios silenciaram. Há 15 anos, começou com voz clara. Eu era garçonete neste restaurante. Dormia no meu pálio. Tinha perdido minha carreira, meu futuro, minha fé na humanidade. E então uma mulher extraordinária me passou um guardanapo com 3 palavras que mudariam minha vida para sempre. Fez uma pausa, deixando o peso do momento se assentar. Ela está me machucando. Essas palavras me deram a oportunidade de fazer o certo, de agir com coragem apesar do medo. E ao salvar a vida de Dona Helena Moreira Mendes, sem saber, salvei também a minha. Os olhos de vários convidados já estavam úmidos. Cristina continuou. Durante os últimos 15 anos, tive o privilégio de dirigir programas que ajudaram mais de 50 mil pessoas a passar da situação de rua para emprego estável. Vi mães solteiras se tornarem empresárias. Vi veteranos encontrarem propósito depois do trauma. Vi jovens que acreditavam não ter futuro se formarem em universidades. Alexandre sorria do fundo do salão com orgulho evidente. Mas o trabalho apenas começa. Por isso, hoje anuncio a criação da Fundação Helena Moreira, nomeada em homenagem à mulher que me ensinou que pedir ajuda é força, não fraqueza. A fundação receberá uma doação inicial de R$500 milhões da Mendes Tech e se expandirá nacionalmente. Os aplausos explodiram. Cristina levantou a mão pedindo silêncio. Mas mais importante que o dinheiro é a mensagem. Esta fundação operará sob um princípio simples. Todos merecem uma segunda chance. Todos merecem ser vistos. E ninguém, absolutamente ninguém, é descartável. A voz dela falhou ligeiramente. Eu fui invisível por 3 anos. Fui julgada, descartada, considerada fracasso. E se não fosse pela coragem de uma mulher idosa que se recusou a sofrer em silêncio, se não fosse por um homem que me viu como pessoa em vez de como pessoal de serviço, eu continuaria invisível. Olhou diretamente para as câmeras. Então isso é para cada pessoa que já dormiu no carro, para cada mãe que comeu em refeitório comunitário para os filhos poderem comer, para cada executivo que caiu e acredita que nunca vai se levantar, para cada idoso que sofre abuso em silêncio, para cada um que o mundo tentou fazer invisível. Cristina levantou o copo. Eu vejo vocês, todos nós vemos, e vamos lutar por vocês como Dona Helena lutou por si mesma naquela noite, como Alexandre lutou pela mãe, como todos nesta sala escolheram lutar pelo certo em vez do fácil. A ovação foi ensurdecedora. Jornalistas se aproximaram com perguntas. Filantropos queriam comprometer fundos adicionais. Mas Cristina procurou os olhos de Alexandre através da multidão, e ele sorriu, aquele sorriso que ainda a fazia se sentir vista, valorizada, amada. Mais tarde, naquela noite, depois que os convidados foram embora, Cristina e Alexandre ficaram sozinhos no salão, agora silencioso. Ela caminhou até onde um dia esteve a mesa 7. Aqui foi onde tudo começou, disse baixinho. Aqui foi onde te encontrei, corrigiu Alexandre abraçando-a por trás. Embora tecnicamente você me encontrou. Me salvou de uma vida de cegueira voluntária. Nós nos salvamos mutuamente. Sim, acho que sim. Cristina se virou nos braços dele. Sabe o que me dá mais medo? O quê? Pensar em todas as versões dessa história que nunca acontecem. Todas as donas Helenas que sofrem em silêncio porque ninguém vê o guardanapo. Todas as Cristinas que desistem porque ninguém oferece segunda chance. Todas as conexões que nunca acontecem porque o medo vence.
Daí, por isso fazemos o que fazemos, disse Alexandre com firmeza, para que mais histórias como a nossa sejam possíveis, para que mais pessoas encontrem coragem de agir. Helena entrou no salão com o celular na mão. Mamãe, você precisa ver isso. Seu discurso já tem 2 milhões de visualizações. As pessoas estão compartilhando suas próprias histórias de sobrevivência. A hashtag Helena Moreira é tendência número 1. Cristina olhou a tela com lágrimas nos olhos. Milhares de comentários de pessoas compartilhando como tinham sobrevivido à situação de rua, ao abuso, à traição profissional. Pessoas agradecendo a Cristina por fazê-las se sentirem vistas. Mamãe teria amado, disse Alexandre com voz rouca. Ver como a dor dela se transformou em propósito, como a coragem dela inspirou tantos. Ela começou tudo isso, disse Cristina, com 3 palavras escritas num guardanapo, com a recusa de desaparecer. Aquela noite em casa, Cristina encontrou uma caixa que não tinha aberto em anos. Dentro estava o guardanapo original, preservado numa moldura de cristal. Ela está me machucando. As palavras ainda estavam ali. Testemunho de um momento de coragem extraordinária. Colocou na estante ao lado de uma foto de Dona Helena, segurando Helena bebê, ambas sorrindo com alegria idêntica. Ao lado de fotos de formaturas, de casamentos, de momentos preciosos, acumulados através de 15 anos de vida, construída sobre os alicerces daquela noite. Obrigada, sussurrou Cristina para a foto de Dona Helena. Obrigada por me ver. Obrigada por confiar em mim. Obrigada por me ensinar que coragem é contagiosa. 5 anos depois, Helena Cristina Mendes Oliveira estava de pé na frente da turma de estudantes de serviço social na UFRJ. Aos 28 anos, já tinha estabelecido 3 abrigos para jovens sem teto e era considerada uma das vozes mais importantes em serviços sociais do país. Antes de terminar a aula de hoje, disse fechando o laptop, quero contar uma história. É uma história que minha mãe me contou 1000 vezes enquanto crescia, mas que nunca perde seu poder. Os estudantes se inclinaram para a frente com atenção. Há 20 anos, minha avó estava sendo abusada pela esposa do meu pai. Era uma mulher idosa, vulnerável, presa numa situação onde ninguém acreditava nela. Então fez algo extraordinariamente corajoso. Passou um guardanapo para uma garçonete, uma completa desconhecida, com 3 palavras. Ela está me machucando. Helena mostrou uma foto do guardanapo emoldurado. Aquela garçonete era minha mãe. E naquele momento, ela também estava sofrendo. Tinha perdido a carreira, morava no carro, tinha sido traída por alguém em quem confiava. Tinha todas as razões para se manter invisível, para não se envolver, para se proteger. Fez uma pausa. Mas não fez. Viu alguém sofrendo e agiu. Ligou para a polícia. Salvou a vida da minha avó. E ao fazer isso, salvou também a própria vida. Porque aquela noite não só resgatou uma mulher do abuso, encontrou também seu propósito, sua família e seu futuro. Os olhos de vários estudantes estavam úmidos. Conto essa história porque quero que entendam algo fundamental sobre o trabalho que vão fazer. Vão conhecer pessoas no pior momento delas. Vão sentir medo. Vão questionar se podem fazer diferença. Vão querer desistir. Helena olhou cada estudante diretamente. Mas quero que lembrem que um ato de coragem pode mudar vidas inteiras. Um guardanapo, 3 palavras, uma ligação. Isso é tudo que foi necessário para começar uma corrente de eventos que ajudou dezenas de milhares de pessoas. Sorriu. Minha mãe sempre diz que coragem não é ausência de medo. É agir apesar do medo. É ver sofrimento e se recusar a desviar o olhar. É acreditar que uma pessoa, um ato, um momento pode importar. Depois da aula, Helena caminhou pelo campus até o prédio que levava o nome da avó. Centro de Recursos Helena Moreira. Dentro, dezenas de pessoas trabalhavam em computadores, assistiam workshops de habilidades, se reuniam com conselheiros. Sua mãe estava lá dando palestra para um grupo de mulheres que recentemente tinham saído de situações de violência doméstica.
Helena ficou na porta escutando. Sei que sentem que nunca vão se recuperar, dizia Cristina com voz cheia de compaixão. Sei que o mundo parece impossível agora, mas há 20 anos eu dormia no meu carro. E hoje sou vice-presidente de uma empresa da Fortune 500, esposa, mãe, fundadora desta organização. Se eu pude me reconstruir, vocês também podem. Uma mulher levantou a mão timidamente. Como soube que podia confiar de novo? Depois de ser traída, como se arriscou a voltar a acreditar em alguém? Cristina sorriu com calor. Não soube. Estava apavorada. Mas conheci pessoas que me demonstraram com ações, não com palavras, que eram dignas de confiança. E aprendi que o medo não precisa controlar minhas decisões, que posso estar assustada e ser corajosa ao mesmo tempo. Helena sentiu o orgulho familiar inchando o peito. A mãe tinha pegado a dor mais profunda e transformado em propósito. Tinha convertido o trauma em ferramenta para ajudar outros. Aquela noite, 3 gerações de mulheres Mendes se reuniram para jantar. Cristina, agora com 45 anos, com alguns fios prateados, mas mais radiante que nunca. Helena carregando o legado de coragem da mãe e avó. E a nova adição, Sofia Helena, a filha de Helena de 2 anos, brincando com blocos no chão da cobertura. Conta da história do guardanapo, vovó, pediu Sofia com a vozinha. Cristina a levantou nos braços. Há muito tempo, quando a vovó era garçonete, e enquanto Cristina contava a história mais uma vez, simplificando para uma criança de 2 anos, mas mantendo a essência, Alexandre observava a família com gratidão profunda. 4 gerações tocadas por um ato de coragem. Milhares de vidas mudadas. Um legado de bondade, resiliência e recusa absoluta de deixar o trauma vencer. Depois que Sofia dormiu, Cristina e Alexandre saíram para a varanda uma última vez. O Rio de Janeiro piscava embaixo, cheio de histórias não contadas, de pessoas lutando, de vidas esperando serem mudadas. Você já se arrependeu? Perguntou Alexandre. De ter visto aquele guardanapo, de ter agido, sua vida poderia ter sido mais simples. Cristina riu suavemente. Mais simples, talvez. Mas vazia. Alexandre, aquele guardanapo me deu tudo. Minha família, meu propósito, minha vida. O único arrependimento que tenho é não ter encontrado minha coragem mais cedo. Você encontrou sua coragem exatamente quando tinha que encontrar. Nem um segundo antes, nem depois. Ficaram em silêncio por um momento longo, olhando a cidade que os tinha visto cair e levantar, sofrer e curar, se perder e se encontrar. Se pudesse voltar àquela noite, disse Alexandre finalmente, mudaria algo. Cristina pensou na garçonete apavorada que tinha sido nos 3 anos de sobrevivência desesperada, na traição de David, na dor que tinha carregado. Pensou em Dona Helena tremendo enquanto escrevia aquelas 3 palavras. Pensou em Victoria e em David e em todo o sofrimento que tinham causado. Não mudaria nada, disse por fim com certeza absoluta, porque tudo, o bom e o terrível, me trouxe aqui. Me fez quem sou. Me deu essa família, esse propósito, essa vida. Alexandre a beijou suavemente. Às vezes, o mais corajoso que você pode fazer é voltar a confiar depois de uma traição. E às vezes, acrescentou Cristina, o mais corajoso é simplesmente pedir ajuda, como sua mãe fez naquela noite. 3 palavras, murmurou Alexandre. 3 palavras que mudaram tudo. Ela está me machucando, recitou Cristina. As palavras mais corajosas que já ouvi. E de dentro, Helena ninava Sofia, de volta ao sono cantando uma canção de ninar que Cristina tinha cantado para ela, que Dona Helena tinha cantado para Alexandre, uma melodia que passava de geração em geração, junto com as lições de coragem, bondade e recusa de deixar a dor ter a última palavra. E em algum lugar do Rio de Janeiro, num abrigo que levava o nome de Helena Moreira, uma mulher jovem pegou o telefone e finalmente discou o número da linha de ajuda. 3 anos sobrevivendo nas ruas. 3 anos invisível, e agora
inspirada pela história de Cristina Mendes, que tinha visto nas notícias, pronta para pedir ajuda. Alô, disse com voz trêmula. Preciso de ajuda. Me chamo Ana e tenho morado no meu carro. Do outro lado da linha, uma voz calorosa respondeu. Eu vejo você, Ana, e vamos ajudar. Pode me contar sua história? E assim o círculo continuava. Uma história de coragem inspirando outra. Um guardanapo amassado há 20 anos, ainda ecoando nas vidas de pessoas que nunca conheceram Dona Helena, mas que se beneficiavam da recusa dela de desaparecer. Porque às vezes o mais corajoso que você pode fazer é voltar a confiar depois de uma traição. Às vezes o amor te encontra nos momentos mais inesperados, e às vezes salvar a vida de outra pessoa salva também a sua. A história de Cristina Oliveira Mendes não terminou naquela noite no Paladino do Leblon. Apenas começou. E seu legado continuará enquanto houver pessoas dispostas a ver o sofrimento, a agir com coragem e a acreditar que um ato de bondade pode mudar o mundo. Se essa história de justiça, coragem e segundas chances tocou seu coração, eu adoraria que você se inscrevesse no canal e deixe sua opinião nos comentários. Você teria tido a coragem de agir como a Cristina? Teria perdoado o que David e Vitória fizeram? Sua história importa tanto quanto a da Cristina. Te vejo no próximo vídeo.